tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser muito
Glória a Deus. Você entrega a sua presença estando aqui, você dá a sua disponibilidade e Deus responde com a presença dele. Eu te faço uma pergunta. É a presença do Senhor maior do que a nossa? Com toda certeza. Com toda certeza. Você dá a sua presença, ele dá a dele, e a dele é muito maior. Enche a nossa vida, enche o nosso coração. Queria saudar os irmãos que estão com a gente aí nessa noite. Lourdes Gonçalves, minha tia Bizinha, Sueli, Sandra Regina, Beatriz, Márcia. Minha esposa está também aí nos bastidores, Vânia Guida, Marcelo Borges, só tem gente boa aqui com a gente nessa noite, graças a Deus. Karina Macedo, Maricélia Souza, Leonardo Azeredo, muita gente aí, graças a Deus. Mário Gonçalves, o Drauzio está conosco também, Isilda está com a gente. Se eu esqueci de alguém, por favor, coloca aí no comentário que eu não quero deixar de falar o seu nome. A Cleide está entrando agora, a Sandra também. Deus abençoe muito todos vocês. Esse é o Domingo do Espírito Santo e a gente quer orar, né? A gente, para falar do Espírito Santo, precisamos que o próprio Espírito Santo traga a inspiração, traga a revelação. E também aproveitamos, né, nessa oração que a gente faz antes de pregar para colocar a vida de alguns dos nossos que infelizmente estão aí numa situação complicada, infectados pela Covid-19. A gente tem aí na nossa família, né, a família da Daniele, o Elter, que está numa situação difícil, entubado. A gente recebeu também no nosso grupo de Zap, né, no grupo de oração da Terapia de Cristo também, o pedido para orarmos pela Amanda também, né? Foi o pedido do Alexandre Medeiros, para a gente estar orando pela Amanda. Se você tiver alguém aí por quem você deseja interceder, vamos fazer essa oração de concordância nesse momento. Eu vou clamar aqui em favor de cura, restauração, e você aí coloca no teu coração a pessoa por quem você quer orar. Eu tenho certeza que esses movimentos de oração, intercessão por pessoas infectadas, está unindo famílias, está colocando a gente para orar, para ver o poder de Deus manifesto. Então eu conto contigo nesse momento, tá bom? Pai, nós oramos a Ti nessa noite, intercedendo em favor de todos aqueles que estão infectados com coronavírus, gente próxima, gente nossa, tão querida, em situação tão difícil. Lembramos do Elter. Ó Pai, que o Senhor possa reverter a situação. Eu quero clamar também, Pai, em favor da Amanda, situação difícil também. Oramos para que ela não fosse entubada, mas precisou, foi necessário que ela fosse entubada, que tudo isso se reverta em melhora, saúde, restauração. Não te peço somente por eles, Pai, te peço também pelas famílias envolvidas, sofrendo, inquietas, com o coração agitado. Não é fácil termos um dos nossos numa situação complicada como essa. Que o Senhor traga consolo da parte do Espírito Santo. Te peço, Senhor, sabedoria aos médicos que vão lidar, que estão lidando com esses nossos queridos. Que o Senhor abençoe as estruturas hospitalares. Que haja, Senhor, uma ampla disseminação aí da vacina, que o teu povo seja vacinado, que haja um progresso, que essa vacina seja bem sucedida, Pai, que não haja nenhum tipo de politização em torno dessa vacina, que o sucesso da ciência, inteligência dada pelo Criador, possa ser revertido em saúde para o teu povo. Os médicos que estão na linha de frente, que já estão sendo vacinados, os mais idosos. Pai, a vida é um dom, queremos que todos vivam. Não é? A vida é um presente que o Senhor nos deu. Queremos, Pai, os nossos vivos, com saúde,
que haja saúde. Nessa noite, Pai, reservada para que possamos mergulhar mais na pessoa do Espírito Santo, não seja diferente. A gente saia desse mergulho encharcados da Tua graça, do Teu amor, de uma intimidade aumentada com o Espírito Santo. Esse é o nosso clamor nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe aí a todos que chegaram depois. Vamos continuar orando mais do que nos preocupando. Isso é muito importante. Que a gente tome esse tempo difícil como um despertamento para a oração, mais do que qualquer coisa. Deus continua sendo Deus, Deus continua realizando seus milagres e nós não precisamos ficar alheios a isso. A gente pode desfrutar da manifestação do poder de Deus. Muito bem, eu tenho uma mensagem para você nessa noite. Eu estou dando um título de Orando no Espírito. Quero ler um texto que está em Efésios, capítulo 6, verso 18. Enquanto você localiza aí, eu vou tomar um pouco d'água. Muito calor, não é? Não sei aí onde você está, mas aqui está bastante quente. Efésios, capítulo 6, verso 18. O título dessa mensagem é Orando no Espírito. Muito bem. Diz assim o texto, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Palavra do Senhor. O que é orar no Espírito? A primeira coisa que precisa saltar aos nossos olhos é que se há uma direção da palavra de Deus para que a gente ore no Espírito, é porque é possível orarmos sem orarmos no Espírito. Eu posso orar na carne. Esse é um assunto muito importante e em alguns domingos, já desde o ano passado, eu tenho trazido oração para dentro do assunto da pregação, porque você está iniciando uma semana. É preciso que a gente inicie uma semana. Eu tenho me mostrado assim muito interessado e até mesmo preocupado com esse assunto, porque se o povo de Deus começa uma semana sem um plano, sem um projeto, sem criar uma agenda para a oração, eu não sei o que vai ser de nós nessa semana. O contrário também é verdadeiro. Quando eu separo um tempo, quando eu me organizo, quando eu estruturo a minha semana, levando em consideração a necessidade de acrescentar tempo de oração aos meus dias, eu posso ficar tranquilo, eu posso ficar descansado. Então eu, como pastor, não posso deixar esse assunto passar aí. A gente não pode ficar indiferente à necessidade de oração. A gente tem uma live de oração na quarta-feira que é, obviamente, apenas parte de todo esse mover de oração ao qual a gente quer se dedicar, né? Eu tenho dito isso, a gente precisa orar mais. E é necessário que a gente chame essa responsabilidade para nós e se discipline. Eu também sempre digo que a vida cristã pede disciplina. Eu tenho que me organizar. Eu posso até não ser tão organizado com as minhas coisas como gostaria, mas não posso deixar de ser organizado com a minha vida de oração. Muita gente tem uma personalidade, uma tendência à desorganização. Tem gente que não liga muito para ser organizado. Às vezes até mesmo a natureza do que a pessoa faz não pede muito isso. Outras profissões demandam uma necessidade de organização maior que outras, tá? Porém, quando se trata de vida de oração, a gente tem que ter realmente essa direção, procurar nos enquadrarmos a essa necessidade.
que é que você faz para lembrar de tomar o remédio? O que é que você faz para lembrar de tomar água? Como é que você faz para não esquecer de pagar suas contas? A gente tem um mecanismo. Onde é que você coloca a chave do seu carro ou da sua casa para não perder? Onde é que você coloca coisas que são importantes para você? E aí, quando a gente começa a compreender que temos que ter uma organização também para a vida de oração, a gente vai tendo vitórias. Bom, entendendo a necessidade de oração, a gente tem que perceber o seguinte: o que é que nos motiva a orar? Se a Bíblia nos ensina que devemos orar no Espírito, eu posso orar na carne? Posso orar na carne, e eu dou uma palavra para conceituar o que é orar na carne. Orar na carne é ser obstinado. É quando você coloca um assunto diante de Deus, mas não está procedendo. A origem não é o Senhor, é a nossa carne. Cuidado. Não há nada que dê aval a uma oração feita na carne. Se eu disser assim, Senhor, prejudique a vida do Paulo porque eu não gosto dele. Os irmãos acham que Deus vai ouvir essa oração? É óbvio que não, você já sabe disso, não é? Mas tem muitas coisas que passam batido de nós e não percebemos, não checamos, não avaliamos se estamos orando no Espírito. Há uma grande disputa de narrativas sobre esse texto, porque muita gente entende que orar no Espírito tem a ver com orar em línguas apenas. Bom, por um lado, a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso em outras oportunidades, mas, por um lado, há quem despreze o dom de línguas. Por outro lado, há quem exagere no que é o dom de línguas. Falar em línguas estranhas é algo que é bíblico, é uma bênção e é muito desprezado ou tem o seu uso distorcido ou exagerado pelo povo de Deus. E a gente tem que procurar o caminho da moderação e compreender com exatidão, não é, cada vez maior, o que seja o dom de línguas. Quando eu oro em línguas publicamente, pouco proveito há naquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque é algo que não traz absolutamente nada para quem está alheio ao que está acontecendo. Porém, quando eu, no meu particular com Deus, sobretudo, tomo um tempo para falar em línguas, é algo que edifique. A própria Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Ora, eu e você precisamos de edificação. Se tem uma coisa que nós precisamos é ser edificados. Então, falar em línguas é algo que traz edificação. Porém, quando eu trago o falar em línguas para dentro de uma reunião que é pública, não há proveito. Não há proveito naquilo. As pessoas perceberem que uma pessoa está falando em línguas não edifiquem absolutamente nada, se trata de, no máximo, uma ostentação ingênua, não é? Tola, completamente desprovida de sabedoria. Porém, quando eu estou no meu particular com Deus e eu passo um tempo falando em línguas, o que acontece? Estou trazendo uma edificação para a minha vida. O que acontece? Eu posso orar no Espírito quando a direção da oração é dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. E aí eu já acrescento ao orar no Espírito a palavra de Deus. Com isso eu quero dizer que quando eu entendo a palavra, eu posso orar a palavra. E quando eu oro a palavra de Deus, estou orando no Espírito. Você não precisa se preocupar no assunto que você vai levar a Deus. Você pode levar tudo ao Senhor em oração. Porém, quando a gente segue essa ordenação de assuntos da palavra de Deus, eu já estou orando segundo a vontade de Deus. Porque se a palavra diz, olha, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito,
eu já estou entendendo aqui algumas coisas. Eu já estou entendendo que é necessário orar, que é necessário vigiar se de fato estamos orando no Espírito, não é? E que a oração é importante. Então eu já estou entendendo algumas coisas. Então nunca é complicado a ponto de que não haja condições de compreendermos o que devemos fazer quando lemos a palavra. Quando eu me associo, quando eu entrelaço a minha vida de oração com a palavra de Deus, estou lendo bem a Bíblia e estou orando bem. Então, se eu quero orar bem, preciso conhecer a palavra de Deus. Se eu quero viver a palavra de Deus, ao orar, eu trago força, eu trago vida ao texto que está escrito. O que Deus espera de nós não é que apenas saibamos da necessidade de orar, mas que oremos. O exemplo que eu dou é sempre o do copo d'água. Eu sei que a água é importante, mas beber água é ainda mais importante do que simplesmente saber que beber água é importante. Se a gente estabeleceu como lema desse ano para a terapia de Cristo, submissão ao Espírito Santo, eu preciso de uma coisa. Eu preciso passar tempo com o Espírito Santo e eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo para que eu possa me submeter a Ele. Se eu digo que vou me submeter ao Vinícius, ao Paulo, ao Pedro Guimarães, ao Marcos Natalino, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar estar perto deles e ouvir aquilo que eles vão dizer para mim. Então, se eu quero levar uma vida submissa ao Espírito Santo, se eu quero orar no Espírito, eu preciso estar próximo ao Espírito Santo. E com toda certeza, a palavra de Deus me aproxima. A oração me aproxima. Então, essa junção de oração e palavra, ela me conduz a esse caminho de submissão poderosíssimo. Eu quero dizer aos irmãos que tem sido uma alegria muito grande para mim, nesse ano, estabelecer como o ponto de partida, né? O lema, o que vai dar direção à submissão ao Espírito Santo. A verdade é que quando a gente se destina à submissão do Espírito Santo, uma série de problemas que nos sobrecarregam nos deixam. Se você quer receber alívio do Senhor diante dos problemas que você vem enfrentando, o conselho é: se submeta ao Espírito Santo, porque quando eu me submeto ao Espírito Santo, o que é que acontece? Os meus fardos vão para o Espírito Santo cuidar e o meu papel passa a ser simplesmente obedecer à voz do Espírito Santo. Eu não quero autonomia para a minha vida esse ano. Eu não quero. Porque tudo aquilo que eu coloquei nas minhas mãos e procurei fazer segundo as minhas forças, às vezes eu acertei, mas outras vezes eu me esgotei, ou fracassei, ou me decepcionei. Porém, tudo aquilo que eu coloquei nas mãos do Espírito Santo, o Espírito Santo cuidou muito melhor do que eu cuidaria. Você tem colocado a sua vida nas mãos de quem? E aí, esse ensejo que a Bíblia nos dá a orarmos no Espírito é para que a gente se volte para isso o tempo todo. Se o que eu faço cumpre a palavra de Deus, a vontade do Espírito Santo, estou vivendo no Espírito. Quando a Bíblia me ensina e me incentiva a orar no Espírito, não é? E a Bíblia também nos ensina a orar sem cessar. Orar sem cessar é ter simplesmente uma vida de oração. Então, o que eu falo tem que ser uma oração, o que eu faço tem que ser uma oração. A maneira como eu ajo tem que ser uma oração, onde os meus pés pisam devem ser pisadas, né, pegadas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim eu vou orar no Espírito. Então eu não desprezo, eu não jogo fora o dom de línguas.
Ao mesmo tempo, eu não atrelo o dom de línguas ao culto público, porque não é para isso. O propósito não é esse, porém, quando eu passo tempo com Deus, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu ajo conforme eu já sei que Deus espera que eu haja, ou eu procuro saber o que Deus quer de mim. Você sabe o que Deus quer de você para todas as áreas da sua vida? Eu não sei. Então, sobre alguns assuntos da minha vida, o meu rompante é, eu vou buscar o Espírito Santo para saber o que ele quer para mim. Eu não sei sobre todos os assuntos. Alguns assuntos eu já sei. Esses assuntos sobre os quais eu já tenho entendimento, o meu orar no Espírito é simplesmente cumprir. Cumprir. Se você não consegue cumprir, você deve buscar mais. Porque ele vai te fortalecer, o Espírito Santo vai te fortalecer para que você possa cumprir. Se você ainda não sabe o que fazer, passe tempo fazendo isso. Irmãos, eu tive uma experiência hoje, e tenho vivido isso aqui dentro de casa, tem sido uma bênção. Na hora do almoço, nós identificamos um problema. E eu falei assim, olha, nós precisamos buscar uma experiência com o Senhor, porque se a gente fica conversando sobre isso, a gente se estressa, se esgota e não resolve. Vamos colocar isso diante do Senhor. Não deu 2 horas. Daniele veio com uma ideia. E a ideia, quando ela contou, todo mundo aceitou dentro de casa e dissemos, olha, isso é uma boa ideia. Houve uma concordância maravilhosa, uma coisa mesmo do Espírito Santo. E eu prontamente localizei, eu falei, olha aí, Deus já respondeu. Deus já respondeu. Gente, é uma coisa pequena. Às vezes são pequenos detalhes, mas que se você somar na sua vida, quanta coisa fica nas suas costas. Aí quando você menos dá pela situação, você está sobrecarregado completamente. Completamente. Eu quero te convidar nesse domingo do Espírito Santo a começar a colocar o Espírito Santo nos pequenos assuntos da sua casa. O que é que eu vou fazer sobre esse assunto? Não é? Eu acho até que em muitas situações nós somos tentados a dar uma solução. Porque no assunto pequeno, Márcia, Sandra, Marcos, Vinícius, nos assuntos pequenos a gente pensa assim, bom, isso aí eu mesmo posso resolver. Estava até conversando com a Daniela um dia desses que nós somos muito tentados com essa coisa de dizer, não, mas eu tenho que fazer a minha parte. Cuidado. Cuidado. Às vezes, no afã de fazer a sua parte, você põe tudo a perder. Aonde eu estou querendo chegar? Existe uma ordem. O primeiro passo é o Espírito Santo. Tudo começa com o Espírito Santo. Tudo da nossa vida deve proceder do Espírito Santo. Ok. Temos a indicação do Espírito Santo. Qual vai ser a nossa parte? Agir segundo o que o Espírito Santo falou. O que é que nós fazemos? Normalmente a gente dá entrada na situação fazendo a nossa parte, o que chamamos de nossa parte, e depois simplesmente dizemos ao Espírito Santo, olha, pode entrar, agora pode entrar e resolve isso aqui. Não é assim. E nós somos, é o que eu estou dizendo, há uma agitação na gente para tomarmos uma atitude. Cuidado, cuidado, porque às vezes a gente se engana pensando que está tomando uma atitude. Não, eu não posso me acomodar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí fazemos algo que não dá certo. Algo que até pode dar certo, mas trazer sobrecarga também. Cuidado. Tem vitórias que carregam no bojo delas a própria derrota. Porque às vezes você ganha, mas não leva. Porque você recebe de um lado e perde de outro. Cuidado. Agora, quando a gente passa tempo, e toda pessoa
que é cheia do Espírito Santo, ela é tomada por ingênua, tola, acomodada. Cuidado, porque aquilo que nasce do Espírito Santo suscita no coração de quem é carnal a ideia de que a pessoa não está tomando atitude. Eu já falei isso inúmeras vezes aqui, não é? Como é difícil para um pastor agir no Espírito Santo, porque a congregação muitas vezes cobra uma atitude do pastor. Pastor, você tem que tomar uma atitude e às vezes o Espírito Santo diz que não era para fazer nada naquele momento. Quantas vezes a pessoa chega para o pastor e diz assim, olha, tem que disciplinar fulano porque ela está em pecado. E aí o Espírito Santo não falou para fazer nada daquilo. E aí as pessoas começam a cobrar, achando que tem que dar uma solução para aquele assunto e que tem que ser rápido. Cuidado com esse senso de pressa que nós temos, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E às vezes a gente se apressa para fazer algo de maneira apressada e ter um resultado muito diferente, piorado, um resultado que traz junto com ele um desgosto, um desapontamento, um esgotamento desnecessário. Toma essa palavra de hoje como um desafio para a tua vida. Checa teu coração, talvez a maneira como você está conduzindo algumas coisas na sua vida está sendo de uma maneira obstinada. Isso é perda de tempo. Porém, quem ora no Espírito não erra. Quem ora no Espírito tem um coração diferente para viver a situação. E quem ora no Espírito tem uma direção que conduz à vitória. Eu conheço mães que oraram muitos anos pelos seus filhos. Conheço esposas que oraram por muitos anos por seus esposos. Eu conheço uma história muito bonita, não é? A irmã tinha um esposo que não era bom, que era um homem mau, e ela orava por ele. Depois de algum tempo, um longo tempo, ele disse para a esposa, eu quero ir à igreja. E ele disse assim, eu não tenho roupa para ir à igreja. E ela disse assim para ele, desde que eu comecei a orar por você, eu separei uma roupa para o dia que você iria na igreja comigo. Entrou para a igreja, passou a ser uma bênção. Deus restaura, isso é verdade, né? Deus restaura muitos lares através da conversão de vidas, não é? E aí uma história bonita. Ela chamava, eu me lembrei agora de um detalhe da história que eu não falei. Ela dizia assim, meu pastor. Ela chamava o marido, que às vezes chegava até bêbado, embriagado em casa, chamava de meu pastor. Ela simplesmente profetizava. Quem ora no Espírito, Lourdes, profetiza. Então você fala coisas que têm o poder de chamar à existência o que ainda nem está acontecendo. O que nem está acontecendo, né? Esse último culto que fizemos aqui em casa, né, o culto doméstico, o Espírito Santo deu uma direção de que aquele dia a gente deveria agradecer uns pelos outros. Porque às vezes, né, Sandra, a gente junta a família e coloca só as fraquezas, os problemas, as limitações, que são muito conhecidas, não é? Vocês não sabem quais são as minhas fraquezas, mas a minha família sabe, não é? Eu sei as fraquezas dos meus filhos, da minha esposa, e aí muitas vezes a gente é levado carnalmente e até pelo inimigo a trazermos um ambiente tão pesado de rigor e de crítica que a gente não consegue enxergar as coisas boas. Não. Quem mais tem que elogiar quem eu sou não são as pessoas que me conhecem menos. São as pessoas que mais convivem comigo, têm que perceber aquilo que eu sou bom. Eu não posso depender do elogio de terceiros se isso não for verdadeiro dentro da minha própria casa. Então, a gente precisa abrir a boca e aí sermos essa oração no Espírito na vida das pessoas. Dizer, olha, você é uma bênção. Não é? Quando eu comparo, principalmente como pastor, a gente ouve muito a história da vida das pessoas, eu só posso olhar para a minha família e agradecer muito ao Senhor.
Não vamos nos acomodar com isso a ponto de não querermos melhorar. Sempre podemos melhorar, até porque esse é o desejo do Espírito Santo, não é? Ele vai nos conduzir a essa edificação, a esse crescimento, a esse aperfeiçoamento. Porém, nunca sem darmos graças ao Senhor. Dê graça ao Senhor pela sua família, com todas as dificuldades aí, porque pode ter certeza, confie no que eu estou falando, tem situações muito piores, muito mais complicadas. Às vezes a gente, como pastor, ouve coisas muito difíceis, que a gente não consegue sequer pensar o que vai ser feito, porque a gente não imagina passar por uma dor tão grande, e aí a gente crê com toda certeza que o Espírito nos assiste, e aí nos dá algo para dizer ou falar, mas que na carne a gente não saberia de maneira nenhuma falarmos algo, né? Falarmos algo que pudesse trazer edificação. Nós vamos ficar por aqui. Temos uma semana pela frente. Eu digo a você que a melhor coisa que você pode fazer para ter uma semana abençoada é programar um tempo de oração maior, melhor, e procurar agregar às tuas orações a própria palavra do Senhor. E eu quero terminar pedindo que você exerça um tipo de oração que é muito necessário para o nosso tempo, para o que estamos vivendo, que é a oração de entrega. Você consegue entregar para Deus sem pegar de volta? Eu não consigo orar no Espírito se aquilo que eu orar no Espírito, eu procurar logo a seguir a devolução para a minha carne. Não é? A gente pode entregar tudo. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Pai, queremos entregar a nossa vida a Ti nessa noite, colocarmos os nossos problemas diante do Teu altar. Não queremos iniciar essa semana com esses problemas na nossa carne, mas queremos apresentá-los a Ti e deixá-los no Teu altar. Que fiquemos, Senhor, somente com a direção do Espírito Santo e com o desejo ardente no nosso coração de buscar pela presença do Espírito Santo. Ó Senhor, manifesta o Teu poder em nosso favor, não nos deixa cuidarmos daquilo que não saberemos cuidar, tão bem quanto o Espírito Santo. Que essa semana, Pai, possamos nos submeter mais e mais ao Espírito Santo e ao sermos cuidados pelo Espírito Santo, façamos, obedeçamos a voz do Espírito que há de conduzir-nos à vitória, à bênção, à solução, ao alívio, à paz. Não permita, Senhor, que a gente desenvolva um tipo de oração obstinada, distante do Senhor, mas que nos aplicando a Tua palavra, ao conferirmos o texto, possamos também orar segundo aquilo que entendemos da Tua palavra. Que o próprio Espírito Santo avive o texto e que as nossas orações sejam orações vivas. Que possamos contar, Senhor, com a manifestação do Teu poder e Tua graça sobre nossa vida durante toda essa semana. Renova-nos, fortalece-nos, direciona-nos, ó Espírito Santo, que sejamos melhorados dia após dia e que assim possamos glorificar o Teu santo nome. Dá-nos, Senhor, esse presente que é podermos entregar sem pegar de volta. Traz o alívio nesse final de domingo, nesse final de noite. Espírito Santo, a festa é para Ti, a celebração é para Ti, porque cremos que Tu és aquele quem nos assiste nos momentos mais difíceis e até intercede por nós, porque nós
sequer sabemos orar como convém. Pai, que possamos orar no Espírito. Nos ensina o que é orar no Espírito. Que possamos ter uma aplicação pessoal do que seja orar no Espírito. Que possamos praticar segundo a direção que a Tua palavra nos leva a cumprir e que assim sejamos vitoriosos. Que não tenhamos uma semana distante do Espírito Santo, mas que possamos ser aproximados, que tudo o que acontecer possa nos direcionar a sermos mais e mais do Espírito Santo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Eu desejo uma excelente semana e não deixe de participar da nossa programação aí. Toda a nossa programação semanal ela tem um propósito. Não é? Durante a semana toda, todos os dias, nós temos uma devocional às 7 horas da manhã. É óbvio que não é conveniente para todos às 7 horas, mas você tem um dia inteiro. Não é? O que você pode tomar ali são devocionais que duram no máximo 20 minutos. Raramente a gente passa de 20 minutos. Cantamos, oramos, estabelecemos comunhão uns com os outros, nós lemos um texto dos evangelhos e a gente está estudando todo o evangelho, todos os dias um pouquinho, então dá, é uma pequena porção, não é? Na terça a gente tem o Libertos pela Palavra, tem áreas da nossa vida em que carecemos de libertação, então a gente ataca na terça-feira às 20 horas. Na quarta-feira a gente tem uma live de oração, que a gente passa cerca de 1 hora orando, passa muito rápido, que é para a gente desenvolver, é para a gente praticar isso juntos. Não é? Tem crescido o número de pessoas que têm acompanhado essa live, que é no Instagram, às 23 horas. Na quinta-feira a gente tem o Curados pela Palavra, que é para a gente desenvolver uma rota de cura na nossa vida, seguir um caminho, não é, que traga cura para nós. A gente foi liberto na terça, não é? A gente procura a libertação como um ponto de partida e depois o tratamento, que é o que a gente faz na quinta-feira. Sexta-feira é o dia que a gente junta a nossa casa e eu, no máximo, solto um texto que incentive você a fazer culto doméstico, culto na sua casa, culto com a sua família, não é? E aí a gente tem no domingo o estudo bíblico. Estamos estudando o Espírito Santo, porque à medida que você vai aprendendo, não é? Depois na pregação, você já está ciente, você já está ambientado com aquilo ali. A gente está procurando se aprofundar na pessoa do Espírito Santo e o domingo do Espírito Santo, que é essa live que a gente faz, que é uma pregação que visa sempre o nosso coração ser avivado. Tá bom? Essa é a nossa programação para a semana aí. A gente deseja, né, nossa casa aqui, nossa família, deseja uma excelente semana para todos vocês. Aproveitar para agradecer sempre, né, a participação de todos vocês. Isso tem sido tudo para nós. A nossa alegria tem sido viver esse ministério integralmente e traz uma satisfação enorme, suficiente para o nosso coração termos a companhia de vocês. Nós estamos sendo tratados por Jesus, estamos vivendo o Evangelho juntos. Essa é a nossa grande alegria. Deus nos abençoe.